Observando a correria diária do centro de Natal, nos deparamos com diversos tipos de fisionomia. Por trás de cada expressão, impaciente, preocupada, feliz ou triste, fica o questionamento. Como está a saúde mental dessas pessoas? Será que já sofreram de algum transtorno emocional? Graças a Deus, até hoje não. Estou muito bem de saúde, trabalhei, sou da saúde, me aposentei, estou bem, graças a Deus. Mas a senhora teria algum problema de ir para uma terapia e tal, se precisar? Nunca. Não, se precisar realmente eu iria, né? Mas até agora não estou precisando não, graças a Deus. Não, terapia ainda não. Nunca fiz não. Nunca precisou ir para fazer uma terapia com um psicólogo? Não, graças a Deus não. Até hoje não. E o que é que o senhor acha a respeito disso? É bom, é importante ter algumas pessoas que estão precisando se conscientizar das coisas, ser mais, né? E o psicólogo está para isso, né? Não, nunca precisei. Mas, se precisar, o senhor acha que é importante? Eu acho que sim, né? Se precisar, lógico que tem que procurar. Se tem algum problema mental, tem que procurar o médico. Na pandemia, né, na realidade eu tinha um comércio e eu fechei. Na realidade quebrei, trinquei, né? E isso aí afeta muito o meu psicológico, entendeu? Mas o tratamento que a gente tem que fazer é colocar Deus primeiramente, que Deus o médico sem Deus também não é nada, né? Mas tem que fazer sim. Você tem que procurar um médico, uma pessoa especializada para você ter informações, né? Tratamento, a pessoa vai falar o que você deve fazer ou não. A senhora teve que tipo de situação especificamente? Depressão, ansiedade, foi o quê? Eu não dormia, era pensando direto, muita coisa passando na cabeça da gente, né? Eu fui internado, né, umas 3 vezes. Aí saí de lá aí fui para casa da minha mulher, né? Aí morei lá mais ela. Aí lá foi onde ela me encaminhou para o posto, me encaminharam para o posto lá do Pajuçara e eu fiquei fazendo tratamento lá. Aí até hoje eu estou fazendo. Ele toma remédio controlado. Tá, e você toma então remédio controlado e você sente o quê? Aí eu sinto tremedeira, mas eu tomo outro remédio, é 2 tipos de remédio que eu tomo. Um para problema mental e outro para tremedeira, que é para paxo. Transtornos psicológicos como depressão, ansiedade e síndrome do pânico estão cada vez mais presentes em nossa sociedade. Para a prevenção e conscientização sobre a importância de tratar essas doenças, foi criado o Janeiro Branco. O Janeiro Branco ele surgiu há alguns anos aqui no Brasil, né, por um grupo de psicólogos e foi já adotado por toda a sociedade. Lembrando sempre que cuidar da saúde mental é uma atividade, uma tarefa que não é exclusiva de alguém com formação em saúde mental. Então, a escola ela é muito importante, a família é muito importante, os amigos, né? A igreja, religiões de maneira geral. Hoje a gente sabe que a espiritualidade bem vivida, independente de uma religião, ela é um fator protetor para a saúde mental, para uma boa saúde mental. E tem também os profissionais de saúde mental, como psicólogo, psiquiatra, outros profissionais como terapia ocupacional, fisioterapia e educador físico, né? Porque a saúde do corpo ela está muito ligada, a gente é uma coisa só. A gente acha que é separado, mas somos uma coisa só. Então, a gente cuidar da nossa saúde física, ela vai fazer com que a gente tenha uma boa saúde mental. Então, o Janeiro Branco vem para reforçar essa importância da gente olhar para a nossa saúde mental como um todo e a gente cuidar dela. Óbvio que é mais fácil eu aprender a cuidar de mim, né, se eu falo da minha mente, com um profissional educado, competente, que estudou para isso, que lida com isso no dia a dia, que vai te guiar, te orientar nesse seu cuidado, nesse seu caminho de se cuidar melhor para você ter uma qualidade de vida melhor. Os números referentes à saúde mental da população mundial hoje são preocupantes. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, quase 1 bilhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes, sofrem com algum transtorno mental. A América Latina é a região do planeta com maior prevalência dessas doenças. Além da pandemia, a gente vive num mundo de extrema pressão, né? A gente tem um pouquinho mais de experiência quando passa dos 50. A gente lembra que a gente viveu num mundo menos competitivo, onde a pressão era muito menor em cima do trabalho, em cima da própria escola, dos meninos que estudam. Hoje, a pressão por resultado, se é na escola, é o resultado do Enem, se é no trabalho, é a produção mais e mais, e as pessoas estão vivendo muito mais no futuro, não é? E viver no futuro não é bom. Essa pressão de que eu preciso, e muitas vezes com urgência. E essa urgência muitas vezes vem desse mundo moderno das redes sociais, inclusive, que
a informação, a tecnologia nos faz andar mais rápido do que deveríamos. Então, tudo isso aumenta a pressão no trabalho, fazendo aqui, respondendo a sua pergunta, e no trabalho mais e mais a gente está sendo cobrado. Mas é uma somatória de coisas, entendeu? Para começar o tratamento, é preciso reconhecer a necessidade da ajuda de um psicólogo ou psiquiatra. O problema é o preconceito, principalmente por parte dos homens. Psicólogo é negócio de doido, né? Negócio de doido. Doido é aquele rapaz ali que está na esquina. Ficou doente agora, está doido. Aí eu não estou precisando ainda não. Quem vai, o que você pensa? Hein? Eu acho que está com a mente um pouco fraca, né? Eu acho assim, né? Nunca precisou ir não, senhor? Não, graças a Deus não. Graças a Deus nunca precisei não. Viu? Que se faz com muitas pessoas que têm transtorno mental, que elas são agredidas, muitas vezes com palavras, são destratadas, né? Existe o preconceito mesmo forte, ainda hoje. Eu ouvia relatos de pacientes que eu atendia de que o ônibus não paravam porque sabia que ele era uma pessoa com transtorno mental. Então eles me diziam: doutora, o motorista não parou porque ele sabe que eu tenho transtorno mental. Eu apresento a carteirinha. Então, isso é preconceito. É um preconceito velado, porque ele passava direto. A pessoa estava na parada e ele passava direto. Então, isso é um preconceito, considerado crime. A sensação de tristeza profunda e a ansiedade excessiva são sinais que devem ser rapidamente identificados para o início do tratamento. Todos nós temos fraquezas e fortalezas. Então, algumas características nossas, ou seja, algumas dificuldades nossas, elas podem induzir a gente a adoecer. Muitas vezes a gente está lá tendo um desenvolvimento bem adequado, mas acontece um evento muito traumático, como a perda de um parente, um acidente, perda do emprego, né? Teve a pandemia de Covid-19, que foi muito traumático para muita gente. Eu atendo profissionais da saúde, da infectologia, então muita gente adoeceu. O que importa, que fica aqui a mensagem maior, é que um adoecimento mental, uma crise de saúde mental, ela não precisa ser o fim do mundo. E quanto mais precoce a gente aborda essa crise, melhor é a resposta, inclusive para algumas doenças mais drásticas, como a esquizofrenia, por exemplo. Outras que são mais comuns no dia a dia, como o alcoolismo, né? Muitas pessoas não têm o alcoolismo, mas elas têm um uso abusivo do álcool que faz muito mal a longo prazo, até para a pressão arterial. Ansiedade, esse estresse, né? A ansiedade é uma emoção normal, mas quando ela está em excesso, muito intensa o tempo todo, ela pode evoluir para um transtorno de ansiedade, para um ataque de pânico, um transtorno do pânico, uma fobia. Outros eventos de vida, às vezes acontece um monte de coisa, né? Ou ao mesmo tempo, que é fácil identificar quando começou, ou então, assim, ao longo da vida vai acontecendo tantas coisas que quando vê você está com a depressão. E aí, se você se reconhecer, se suspeitar, achar que pode ter algo assim, uma tristeza profunda que te deixa parado, você não consegue fazer as coisas, então você até consegue, tem a depressão de alto funcionamento, mas você continua com depressão, então é importante você procurar uma ajuda especializada para poder ser reconhecido se realmente é um adoecimento, e a partir daí você começar um tratamento e modificar as coisas que te levaram a esse adoecimento. Porque, reforço, às vezes tomar o comprimido é a parte mais fácil do tratamento, mas começar uma atividade física regular, manejar o estresse, melhorar as nossas relações familiares, melhorar a nossa relação com a gente mesmo. Então, isso precisa de um esforço maior, porque é reconhecer, ter a coragem de reconhecer essas questões e, a partir daí, modificar com um profissional como o psicólogo ajudando. Então, muita gente ainda tem essa ideia de que procurar ajuda psiquiátrica é fraqueza, só louco vai para o psiquiatra, e na minoria dos meus atendimentos eu atendo pacientes psicóticos, até que é o que a sociedade entende como louco. Até para esses pacientes hoje a gente consegue oferecer um tratamento eficaz que vai devolver uma qualidade de vida. Então, se teve suspeita de que está tendo alguma coisa mais grave, procure ajuda. Não é fraqueza, muito pelo contrário, requer muita coragem você se entender assim, entender que precisa de ajuda e procurar ajuda. Então, para mim, é o contrário de fraqueza. A mente, ela comanda tudo, né? A psique comanda tudo, mas é super relegada, né? Relegada a segundo, terceiro plano, quarto.
Então as pessoas, eu estou com a dor em tal canto, estou com qualquer queixa somática, né? Mas ela não diz assim, eu estou sofrendo, estou angustiada. O homem, principalmente, não sabe dizer os sentimentos, as emoções, não sabe definir. Ele simplesmente, eu estou estressado, estou isso, estou aquilo, mas eles não sabem definir bem. O tratamento, em algumas situações, não necessita de medicação. Em outros casos, é preciso um acompanhamento multidisciplinar. Nós somos um todo, né? Antes entendia-se só as questões fisiológicas, biológicas, mas a gente também é movido por algo além do físico, né? Existe uma alma, pela espiritualidade, as questões existenciais, conflitivas do ser humano. Muitas vezes, quando a pessoa não está legal emocionalmente, reflete justamente no corpo, e aí a pessoa adoece, aí vem aquelas questões das doenças psicossomáticas, e aí você precisa ter uma parceria com diversos profissionais para que os processos de cura, de encontro consigo mesmo também possa ser eficiente. Daí existem, como você bem falou, alguns casos que não precisam de remédios, de químicos, porque são questões mesmo existenciais, conflitivas das emoções. Quando parte para o âmbito fisiológico, não é? Questões de desequilíbrio no corpo, aí sim é de extrema importância essa ajuda do psiquiatra e aí essa importância do trabalho multidisciplinar. Mesmo os profissionais de saúde não estão imunes ao desenvolvimento de transtornos psicológicos. Neste hospital privado de Natal, palestras foram realizadas para prevenir o adoecimento dos enfermeiros. Vários estudos, e inclusive a OMS, ela trata de uma tríade básica, né? Durma bem, se alimente bem e faça exercício físico. E é algo que é muito difícil na profissão da saúde. Eu tenho um duplo vínculo, tem gente que tem 3 vínculos, e às vezes se esquece um pouco de cuidar de você. É importante a gente entender que para eu poder cuidar de alguém, eu tenho que estar bem, né? E como eu vou estar bem, né, se eu não me cuido? E hoje a gente traz aqui essa proposta da gente refletir mesmo sobre o cuidado e o autocuidado na prevenção de um adoecimento, para que eu, profissional de saúde, consiga realmente estar bem para poder cuidar de outra pessoa que já está aqui, fragilizada, adoecida e necessitando de cuidados qualificados. O uso excessivo do celular e a necessidade de autoafirmação nas redes sociais também podem desencadear transtornos emocionais. Já é um problema a partir do momento que eu quebro as relações pessoais, não é? Quando eu estou muito conectado na máquina, eu deixo de interagir com as pessoas. E aí eu vou viver no mundo das redes sociais, onde, como eu falei para você, as informações são muito rápidas, as relações são líquidas, as relações são frágeis porque você não cria elo. Você tem seguidores, você tem amigos, mas não é nada consistente porque é no mundo virtual e não tem como não adoecer as pessoas. Também isso demanda de tempo e muito do nosso tempo é consumido dentro das redes sociais e vamos deixando de fazer outras coisas que são essenciais, inclusive para o desenvolvimento humano e para a saúde humana, a partir dessas relações interpessoais, não é? E daí vai outras coisas que vão sendo prejudicadas, o estudo, o próprio lazer. Eu deixo de fazer atividade física porque eu estou navegando na internet. Essa sociedade moderna de alta cobrança, né? Quando a gente olha para um adolescente na rede social, que parece que todo mundo tem um corpo parecido, um rosto parecido, tem que estar sempre com a roupa a roupa cara. Então, essa pressão social também aumentou e isso realmente tem aumentado a prevalência, ou seja, a frequência de adoecimentos mentais. E aí cabe a gente, que a gente ainda não encontrou essa resposta, a gente buscar essas respostas para fazer com que as pessoas adoeçam menos, certo? Mas eu acredito que é muito mais uma vantagem no sentido de que as pessoas estão aceitando mais que as doenças mentais acontecem e procurando ajuda mais precocemente, que é o melhor momento para você começar um tratamento. Começa a tratar no início para que isso não vire uma doença grave. E na maioria das vezes, inclusive, não precisa de remédio, tá? A gente acha que tratar é só tomar remédio e o remédio, no final das contas, é a parte mais fácil, porque é engolir um comprimido. Mudar a vida, o estilo de vida, às vezes é bem mais difícil. Para a prevenção ao suicídio, os profissionais recomendam que familiares e toda a sociedade estejam atentos. É um processo contínuo, não é? A gente traz as questões emocionais
que refletem em nossos comportamentos advindos de experiências, de traumas que vêm desde nossa infância, adolescência, e isso reflete na fase adulta. E muita coisa a gente traz inconscientemente que precisa ser tratado durante a caminhada da gente na vida. Então é importante, se você decide fazer psicoterapia, que mantenha um compromisso com você mesmo, não é com o terapeuta, porque o que está em jogo é a sua saúde emocional. Então vai precisar que você tenha esse compromisso com você e caminhe até ir resolvendo as suas questões emocionais. Algumas questões são muito pontuais e às vezes demanda de menos tempo, tipo o estresse no trabalho, às vezes uma questão dentro de uma relação conjugal e por aí vai. E outras não. Outras demandas vêm justamente a partir de traumas adquiridos lá atrás, na infância e na adolescência, que precisam ser muitas vezes desvendados nesse caminho junto com a psicoterapia. E a pessoa nem sempre tem consciência, não é? Ela vai aos poucos tendo insights junto com a psicoterapia que vai ajudar ela a desenrolar, a se entender melhor. E a psicoterapia justamente vem com esse propósito de autoconhecimento e autocuidado para que as pessoas, nós, possamos crescer como pessoas e melhorar mais. Costumo dizer aos meus pacientes que eu sou procurada mais por pessoas que trabalham, assim, pessoas que com transtorno de ansiedade generalizada. O transtorno de ansiedade generalizada é o mal do século. Não acho que seja depressão. Mas o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Aí tem causa vários problemas, né? A angústia do existir, a angústia do dia a dia, né? Todos nós, todos os seres humanos na face da Terra vão apresentar em algum momento algum problema relacionado à saúde mental, né? No envelhecer, adolescência, todos vão apresentar. Então, esse preconceito deverá acabar. Acredito que deverá acabar. E os profissionais devem ser procurados, sim.